Somos o que comemos. Você já ouviu essa afirmação, né? E é a mais pura verdade. Sem alimentos nutritivos, somos incapazes de viver, de aprender, de nos proteger contra doenças e de ter uma vida produtiva, né? Desde a obesidade ao colesterol, passando pela falta de vitaminas e minerais, muitas doenças estão relacionadas com o desequilíbrio na alimentação. E para falar sobre a importância da nutrição alimentar para a saúde e o bem-estar, vamos conversar com a nutricionista Rita Novaes. Rita, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você pelo convite, mais uma vez. É muito importante a gente falar de nutrição, né? O que é nutrição? Como é que ela influencia na qualidade de vida? Quer dizer, nutrir é diferente de comer? Sim, muitas vezes nós comemos para saciar nossas vontades, mas se falta nutriente, alguns alimentos que são essenciais, vai faltar vitaminas. E essas vitaminas vão ser fundamentais para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento, para o nosso metabolismo como um todo. A gente tem que prestar atenção, né? Sim, tem que prestar muita atenção. Não é? Às vezes passa o dia inteiro comendo, sei lá, salgadinhos, biscoitinhos. Ou, né? Salgadinho. Você tá ali, né? Você tá sem fome, mas você não tá nutrindo o teu corpo. Então, quais são os nutrientes que o corpo precisa para sobreviver? Nós vamos precisar de vários nutrientes, mas eu vou falar aqui algumas vitaminas. Se faltar, por exemplo, magnésio, que é responsável por mais de 60 atividades do nosso corpo, zinco, selênio, vitamina D, as vitaminas do complexo B, nós não conseguimos metabolizar nosso organismo. Então você pode até sobreviver, mas você vai perceber que você vai começar a se intoxicar mais facilmente, você vai começar a gerar vários tipos de metabolismo alterado que vai levar a uma patologia. E isso vai prejudicar a sua vida. Muitas vezes você pede o exame do paciente, ele acaba dando muitas vezes dentro da referência, mas a referência aqui é a referência que vai todos nós e tira uma média, não é uma referência para a gente ter uma saúde. Então é muito importante cuidar da alimentação, e a alimentação não é só agora, é desde quando a gestante, quando a mãe ela vai querer gerar uma criança, porque toda aquela informação nutricional vai ser passada para a criança, para o feto, que nós passamos para 3 gerações. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela está grávida, ela vai passar informação não somente para o filho, a vitamina não é só para o filho, mas para o bisneto dela também, que hoje as pessoas muitas vezes acham que assim, meu bebê nasceu normal e aí eu fiz minha parte, só que muitas vezes aquele erro na alimentação pode vir a acontecer lá na frente. Ai, Rita, mas se fosse fácil assim, porque a gente cuida quando a gente está grávida. Mas a gente cuida da alimentação do bebê, mas quando eles começam a comer sozinhos, aí é difícil você controlar essa geração aí que vem depois. Porque assim, algumas pessoas não têm cuidado na gestação também, algumas têm. Agora, depois que a criança começa a introdução dos alimentos, é muito importante monitorar. No começo que você começa com essa alimentação, a criança muitas vezes ela coloca a língua para fora e ela vai cuspir. E aí, principalmente quando ela chega na época que ela vai para a escola, algumas escolas não vão ficar ali do lado da criança, vão colocar o lanche, e se você não fica incentivando, entre consumir alguma coisa mais saudável e consumir alguma coisa mais gostosa, qualquer pessoa vai optar. Então, se ela tem oportunidade de vez em quando comer esse alimento, não tem problema, um biscoito, um bolo, um macarrão, seja lá que essa criança vai comer. Mas se ela começa a trocar, ela não consome o alimento e ela vai consumir um lanche no lugar, ou mesmo um macarrão instantâneo, nós vamos ter comprometimentos metabólicos nessa criança. Então é uma coisa assim que vai passando no decorrer do tempo que a mãe acaba não percebendo. É importante até a gente colocar aqui também o oposto, né? Depois a gente continua falando de nutrição. O que acontece com uma pessoa desnutrida? Aí, desnutrida a gente fala às vezes, eu tô sem água, não, é desnutrida de alimentos. Nós temos o desnutrido, que são pessoas que vivem numa situação de risco, onde ela realmente não tem alimento, então uma situação ali que ela está vivendo, ela não tem uma condição de se alimentar. E também tem a condição que às vezes ela é desnutrido na questão nutricional, às vezes pode ser até uma pessoa sobrepeso, obeso, ela está acima ou dentro do peso, mas ela é desnutrida no que se refere à alimentação, à nutrição. Então nós temos as duas situações. O que a pessoa precisa comer todos os dias?
É que a alimentação vai depender muito da região na qual ela está inserida, que ela vive. Mas, na verdade, se ela consumir mais alimentos que são vegetais, frutas, verduras e legumes, que são característicos da região, porque se a gente for falar de arroz e feijão é aqui no Brasil. Em outros países não tem esse hábito, e não é por isso que as pessoas são desnutridas, porque o nosso corpo, quando recebe o alimento, ele precisa do nutriente. Se vai ser arroz, feijão, se vai ser castanha, para ele não importa. Agora, se ele tem essa carência nutricional, porque muitas vezes a pessoa troca os alimentos que são frutas, verduras, legumes, são alimentos naturais por alimentos que ela tem que desembalar, que junto com isso vem uma quantidade grande de conservantes, aí ela vai ter todo esse problema que nós começamos a falar a respeito disso. Tudo que a gente tem que desembalar tem problema, então nós temos que descascar mais e desembalar tudo que tem que menos. desembalar. Nós temos aí um grande número de pessoas que apareceram já com câncer intestinal. Por quê? Porque a gente tem um desequilíbrio dessa flora intestinal causado muitas vezes pelos poluentes e também pela quantidade insuficiente de fibras lá no nosso intestino, que indiferente se o intestino funciona ou não, eu preciso de uma bactéria saudável. Se essa bactéria não for saudável, você vai ter as alterações do corpo da pessoa. Então ela vai ter várias patologias aí. Sabe que outro dia eu estava fazendo uma entrevista especificamente sobre isso, né? Sobre a saúde, da parte de bactérias boas, do intestino. E todos os médicos que você vai, mas seja qualquer médico, ele pergunta como está o teu intestino, né? Porque é a importância desse equilíbrio que nos move, não é? Os últimos trabalhos científicos mostram uma relação do intestino, dessa flora intestinal saudável, com o eixo hipotálamo e cérebro. Tanto é que se você não tem essa atividade funcionando da forma adequada, você vai ter depressão, insuficiência de vitaminas, ansiedade, compulsão alimentar. Então, ali no nosso intestino, por quê? Se nós consumimos o alimento e não sai, o que vai acontecer? Ele vai começar a absorver todas aquelas impurezas que vêm junto com o meio ambiente. Então, nós temos aí 3 vias de eliminação, através das fezes, urina e suor. Então, se você só come, só se alimenta e não sai, isso tudo vai acabar inflamando o corpo e a pessoa vai ficar doente. Tanto é que na pandemia as pessoas tiveram um grande número aí de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque muitas pessoas com medo de sair de casa acabavam consumindo muito alimentos industrializados. Eu não estou falando aqui que nunca vai comer um lanche, nunca vai comer uma pizza, longe disso. Mas a questão é que o excesso desses alimentos industrializados. Então tem alguns produtos que se você coloca e deixa ambiente, nem a barata come. Então, poxa, se nenhum bicho chega próximo, alguma coisa de errado tem ali, né? Sei que você lembrou uma coisa que é engraçada. Não, é engraçada. Tem uma cachorra que se você... Ela tem mania de pão com manteiga. Se você der pão ou uma torrada com margarina, ela não come. Mas com manteiga ela come. Sim. Já foi feito a margarina assim? Se foi feito um teste com uma margarina. Ela vira cara, sim. A margarina com a manteiga foi deixada num cantinho, né, externo de uma residência. E o bicho não chegou lá para comer, ficou lá intacto. Então, sim, se o bicho não tá comendo alguma coisa estranha, né? O bicho que eu tô falando, barato, um rato, alguma coisa nesse aspecto. Se não comeu é porque alguma coisa tem ali. Então, assim, não é saudável. Então, de vez em quando... Margarina não é saudável? Não, não é. É um produto industrializado. Eles fizeram uma alteração na saturação dessa gordura. Então é um creme vegetal, sim, a quantidade de colesterol é bem menor do que a manteiga, mas essa saturação está gerando um processo inflamatório muito grande e vários comprometimentos. Mas também não é porque hoje você está com vontade de comer uma torradinha com margarina tudo que você vai morrer. Né? Tudo na vida tem que ter a moderação, tem que ter o bom senso. Quais são os alimentos que mais inflamam o nosso corpo? Olha, a fritura, o chocolate, e o campeão deles é açúcar. E o açúcar é aquela questão, é um alimento viciante. Quanto mais você consome, mais você tem vontade de comer. Eles fizeram alguns trabalhos com um ratinho, onde eles deram açúcar e uma droga, né? E aí esse bichinho, ele viciou muito mais rápido no açúcar. Então, estou dizendo que nunca você vai tomar um café com açúcar, mas se você consumir ele sempre, aí daqui a pouco o café com açúcar, depois é o doce, depois é o bolo. Então, assim, é um alimento realmente viciante. Então, é muito difícil de quem consome realmente estar tirando do seu convívio ali do dia a dia.
Tem uns gatilhos, né? Tem um Rita, gatilho. dá muita vontade de comer doce, as pessoas reclamam, principalmente nas dietas, elas têm vontade de comer doce, principalmente no final da tarde, à noite. Tem alguma No coisa final da disso? tarde é o período onde geralmente a pessoa, na parte da manhã talvez ela não tenha fome porque ela está naquela correria, ela tem que fazer só fazer ali do trabalho. No final da tarde é o período que você já está finalizando aquela atividade, então você já começa a pensar, já relaxar. Então quando chega no período da tarde para a noite, onde você geralmente já terminou a sua atividade, claro que vai depender de cada um com que trabalha, mas a questão desse cortisol, desse estresse que você passou o dia inteiro, vai ser um gatilho para naquele momento você ter aquela necessidade. Nós fomos acostumados assim, come tudo que você tem à sobremesa. A sobremesa foi encarado sempre como um presente, uma gratificação. Então as pessoas têm assim, nossa, meu dia foi tenso, então eu estou precisando, eu mereço aquela doce, aquela sobremesa, né? Então famoso eu mereço. Não é que as pessoas não merecem. Diferente é consumir uma bola de sorvete, é diferente comer o pote do sorvete. E as pessoas às vezes não conseguem. Então se a pessoa ela vai comer um chocolatinho, uma tâmara, ou até mesmo um docinho no final da tarde, ela se controla, ok. Agora, se ela começa a ter compulsão, então não é um alimento que é indicado a gente estar colocando. Então, por isso que as pessoas falam assim, mas eu não posso comer. Não é que você não pode, é que você não sabe lidar com a situação. Como resolver? Existe como resolver essa compulsão, por exemplo, por chocolate? Eu agora aprendi, eu comprei, sabe o que eu faço? Eu coloquei um potinho, porque eu gosto de comer chocolate à noite. Então, que eu sei que já vou levar bronca. Eu corto o tal dos 70%, diz que você começa a acostumar depois de um certo tempo com 70%, que pelo menos é bom. Aí eu corto os quadradinhos e como 1, 2. Essa compulsão por chocolate, quem tem? É que o chocolate é uma questão, a grande maioria das pessoas gostam. Se o chocolate ele pode ser 70%, mas se ele tiver o primeiro ingrediente, o açúcar, muitas vezes você está comprando e pagando por um alimento e ele não é tão benéfico aí, então tem que tomar cuidado. Então, tem alguns chocolates também que inclusive não tem leite, né? Porque aquele chocolate ao leite é aquele chocolate mais saboroso, mais gostoso. Então, aquele mais amargo, ele tem uma concentração maior do cacau, então ele já dá uma sensação maior de saciedade. Então, você consegue consumir uma quantidade menor. Mas, dependendo do teor de açúcar e de leite que ele tem, é onde você acaba tendo mais compulsão. Uma sugestão que eu também dou, quem gosta do chocolatinho, de repente com uma fruta, porque a fruta já é levemente adocicada e você coloca esse chocolate, parece mais uma sobremesa, é uma opção. Coloca o chocolate na fruta? Na fruta você pode picar ele, ou você pode derreter ele, colocar em cima, por exemplo, de uma banana. Então parece uma sobremesa, vamos assim dizer, né? Uma tâmara, um damasco, uma uva passa, vai depender do gosto da pessoa, né? Alimentos que não devem faltar na dieta diária. O carboidrato é mesmo um vilão? Depende do carboidrato. Se você vai comer uma mandioca, uma batata doce, um cará, um inhame, são carboidratos do bem, tanto é que você consome e você vai ter uma sensação de saciedade. Quando você, ao invés de comer esse alimento, você vai comer um pão branco, um biscoito branco, esse alimento, como ele tem uma concentração bem pequena de fibras, você acaba tendo um poder de saciedade menor. Por exemplo, voltando no pão com margarina. Se você come um pão com margarina, daqui 30 minutos, 1 hora no máximo, você tem fome. Por quê? Ele é um alimento que a digestão é tão rápida que não dá uma sensação de saciedade. Agora, se você consome esse pão integral, até mesmo a mandioca, a batata doce que eu comecei falando, a saciedade é maior. Então, você aguenta um período maior sem ter que se alimentar novamente, né? Então, imagina, quem está trabalhando, se toda hora ele tem que comer, ou ele trabalha, ou ele, né? Então, fica difícil e a pessoa acaba ganhando peso também, porque o corpo não consegue metabolizar muito rápido, acaba armazenando, né? Porque você acaba consumindo o valor calórico desse alimento também. Principalmente à noite, né? Principalmente à noite. Por quê? Porque durante o dia você vai andar, vai trabalhar, você vai fazer o que você precisa fazer. À noite, geralmente, você vai comer, você vai descansar, vai ver uma televisão. Então, aí você tem um metabolismo mais reduzido. Então, não vou comer macarrão à noite. Se você puder comer de dia, ainda seria, assim, um pouco melhor, vamos assim dizer. Agora, hoje a gente já sabe que cada pessoa tem uma individualidade biológica. Como saber qual é a melhor dieta para cada um?
Não é receita de bolo, um não funciona pro outro. Não tem. Hoje nós temos muitos exames genéticos, e esses exames genéticos e exames de sensibilidades alimentares, eles vão falar dos alimentos que inflamam as pessoas. Então, cada pessoa de um cada jeito. pessoa de um jeito. Então, tem alguns alimentos que, infelizmente, as pessoas não acabam tendo um metabolismo adequado, ele acaba sendo um processo inflamatório. Então, eu tenho pacientes que, por exemplo, se consome uma amêndoa, por mais que tenha uma gordura boa, ele acaba inflamando, porque em algum momento da vida dele, talvez ele consumiu de uma forma exagerada. Então, hoje, se a pessoa ela quiser saber exatamente o alimento no qual ela deve evitar, nós temos exames para isso. Temos exames genéticos que você vê uma predisposição até mesmo de absorção de vitaminas e minerais. Cada pessoa de um jeito? Cada pessoa de um jeito. Então, por exemplo, se você pega um bebê, quando ele nasce, a mãe quer fazer uma prevenção, eu peço o colo e a saliva desse bebê, mando para o laboratório e ele vem lá, falando que essa criança ela vai ter uma predisposição a absorver de forma reduzida alguns nutrientes, e eu já sei que esses nutrientes eu vou ter que colocar mais na alimentação dessa criança, como também através de suplementos, porque por isso que eu falo, eu não posso prescrever o mesmo alimento ou o mesmo suplemento para as pessoas, que cada um consegue absorver, administrar isso de uma forma muito individualizada, então precisa, é o que eu falo, o que o vizinho come muitas vezes não vai servir para você, porque nós somos seres parecidos, mas muito individualizados. Ô Rita, você falou no começo sobre tudo que a gente precisa, né? Magnésio, zinco, enfim. A gente não consegue, não sei, tudo que a gente precisa no dia. A gente não precisa suplementar? Esses suplementos são bons? São necessários? É assim. Depende como está o metabolismo digestivo. Tem algumas pessoas que eu consigo sim passar o plano alimentar, ela é uma pessoa que ela digere bem esse alimento, aquilo que ela está consumindo ela consegue absorver. Já tem pessoas, principalmente os idosos, eles têm uma digestão mais dificultosa, eles não produzem todas as enzimas digestivas. Essas enzimas no nosso estômago vai fazer a quebra desses nutrientes, dessas vitaminas. Se eu não quebrar, diminuir essa partícula por uma molécula menor, ele não consegue absorver. E tem um fato importante, a grande maioria dos idosos muitas vezes tomam alguns medicamentos que inibem o mecanismo que deixam esse estômago mais alcalino, então ele não consegue tanto secretar alguns sucos digestivos, como absorver esses nutrientes. Então a gente precisa avaliar se a pessoa toma com remédio, como que ela faz essa mastigação, como que vai ser essa absorção e sempre monitorar. Em alguns momentos você percebe que esse paciente talvez ele está muito uma carência nutricional, então você precisa pôr a vitamina propriamente dita, que são as cápsulas, os ativos manipulados. Mas em algum momento depois ele começa a adequar a sua alimentação também, e ele consegue, através da alimentação, fazer toda essa introdução. A grande maioria das pessoas, quando vem no consultório, elas acham que se alimentam da forma adequada, mas muitas vezes elas não lembram o que elas comem. Então elas vão perceber depois que elas começam a tirar as fotos e colocar no aplicativo e mandar as fotos para mim, é que em alguns momentos ela achava que ela comia, mas ela acaba não consumindo aquele determinado alimento. E a grande maioria delas, elas às vezes nos horários intercalados, consome até pão, até biscoito, achando que é ok, tudo bem, mas esse pão é recheado com o quê? E você metaboliza também esse pão? Então tudo tem que ser levado em relação, em consideração para essa avaliação, né? E é impressionante, né, Rita, como a alimentação é tudo. Às vezes a pessoa treina, não emagrece, por quê? Porque é a alimentação, né? Nós temos alguns nutrientes, por exemplo, como o zinco que eu comentei, alguns outros nutrientes como magnésio, vitaminas do complexo B, elas são fundamentais para fazer hormônios. Então, hoje em dia, a gente já sabe que nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo os nossos hormônios, é normal, é fisiológico. Mas se você ainda tem a carência nutricional, aí sim que você não consegue mesmo metabolizar. E nós temos também um fator muito importante, o estresse. Hoje em dia, as pessoas elas têm que matar um leão por dia, porque ela trabalha em casa, ela trabalha no serviço, às vezes ela tem que fazer um trabalho extra para complementar a renda, então ela já não dorme direito, isso vai atrapalhar no metabolismo dela, muitas vezes ela vive estressada por uma questão de tudo que passa na vida dela, então ela vai, aquele alimento que ela consome também, muitas vezes ela vai eliminar muito mais fácil essas vitaminas, né? Por quê? Porque o estresse dela está muito alto, então por isso que eu pergunto, como que está o intestino? Bebe água, não bebe? O que você come? Como está seu nível de estresse? E você dorme? Essas são perguntas que são importantes, porque se você não tentar resolver essas
coisas fisiológicas. Essas coisas fisiológicas, muitas vezes você não consegue o seu resultado. E quais são, a gente falou no início, né? Quais são as principais doenças relacionadas com esse desequilíbrio na alimentação? Hoje em dia nós temos muito a questão do diabetes, a esteatose, que é a gordura no fígado, problema... Mas em jovens também? Então, porque hoje a alimentação de alguns jovens está muito desequilibrada. As pessoas acham que a esteatose, que é a gordura no fígado, é somente por excesso de gordura. E na verdade a esteatose, ela pode ser levada em consideração pelo excesso de consumo de carboidrato e também do álcool. Nós temos muitos jovens hoje que, em vez de tomar uma latinha de cerveja, beber alguma coisa socialmente, chegam a tomar no final de semana, às vezes, 20, 30 latinhas. Então, ninguém está falando que ninguém vai tomar um copo de vinho ou até uma cerveja. O problema que está acontecendo com os jovens é que, para ele se integrar ali com os amigos, muitas vezes começa até uma questão de competição. Ah, eu bebi 3, agora eu bebo 4, eu vou competindo com o meu amigo, porque ele entende que se ele não fizer parte desse consumo desse alimento, é como se ele ficasse fora daquele grupo que ele quer fazer parte. Então, isso tudo vai fazer com que as pessoas tenham metabolismo. Então, hoje sim, tem um grande número de adolescentes até com gordura no fígado decorrente da alimentação, né? E hoje muitas pessoas não têm também atividade física, não fazem nem sequer uma caminhada, é só jogando, né? Só sentado, uma atividade muito administrativa às vezes. Então isso tudo vai fazer com que você não consiga gastar aquele valor calórico que você ingeriu. E a vida é uma matemática, é que nem conta do banco. Você depositou, você tem, você não depositou, não tem. E claro que a gente não pode deixar de falar da água em tudo, né? A importância da água. Você sabe que eu fui no oftalmologista com a minha mãe e ela estava com o olho seco. Ele recetou água. Sim. Ela está bem. Ela fez os exames, ela está bem. Ela só precisa tomar água. As pessoas estão esquecendo do poder da água. As pessoas têm dificuldade muitas vezes de tomar a água porque não têm o hábito ou elas não têm mais aquele sentido, aquele mecanismo que nós temos de ter aquela sensação de sede. O idoso, ele não tem esse mecanismo. Então, muitas vezes, ele nem se lembra de tomar água. E a água, ela vai fazer parte de tudo que está no nosso corpo. É a queixa grande dos idosos que ele vai fazer a coleta de sangue e ele não consegue, porque ele está desidratado. Se ele está desidratado, a veia dele, o pessoal da enfermagem vai ter dificuldade de fazer essa retirada. E nosso olho é muito vascularizado. Então veja, se eu não tenho uma hidratação adequada, aquela vascularização nos nossos olhos não vai ser da forma adequada, porque também estou desidratado. Então desidratado não é só na parte do braço, na veia, né? Mas assim, toda a região onde passa a questão das veias, artérias e vasos, né? É em tudo, né? Então é em tudo. E o processo de desintoxicação? Vamos lá, uma nutrição adequada, eu quero sair da desintoxicação, começar a ter uma vida mais regrada. É um processo lento, né? Por onde que eu começo? Geralmente eu começo desparasitando o paciente, então uma vez por ano, se ele não foi desparasitado, eu desparasito ele, aí eu vou equilibrar as vitaminas e depois eu vou detoxificar. Por que eu logo de cara eu não detoxifico? Nós temos 3 fases para detoxificar, para eliminar essas impurezas. Se uma dessas fases eu tiver carência de vitaminas, que é importante para eu fazer a transformação desse ativo e mandar embora, eliminar, eu não consigo fazer essa transformação e essa eliminação. Então eu vou acabar equilibrando esse aporte nutricional para eu fazer esse detox com a pessoa. Então detoxicar não é somente tomar o suco verde, mas sim utilizar a alimentação para que eu consiga fazer essa transformação e elimina essas impurezas para que o organismo consiga atuar de uma forma mais prudente. Por exemplo, nós inalamos todo dia aí metais pesados, por exemplo, o chumbo, que vem dos produtos que vêm do metabolismo do álcool. Não estou falando que ninguém vai tomar o álcool nem beber gasolina, mas no carro, quando você está fazendo o uso dele, ele vai fazer a eliminação desses poluentes. E quando você respira, você muitas vezes vai inalar. E é essa inalação que nós temos, que nós vivemos em locais que são poluídos, se você não eliminar, você vai trazendo problemas pulmonares, cardiovasculares, tudo isso. Então, você precisa equilibrar para que a pessoa consiga perder peso. A grande maioria das pessoas às vezes não consegue perder peso porque elas estão intoxicadas. Se você não dá uma limpadinha nelas,
Então, aí fica mais difícil. Eu gosto muito de utilizar o detox por biorressonância, onde o paciente coloca o pezinho dele na água, como no pé nós temos vários pontos, né, que representam os órgãos, você consegue através dos poros fazer a eliminação dessas sujidades. Olha, que legal. Que aí pode ser metal pesado, pode ser desparasitação, agrotóxico, aí vai variar de acordo com os exames dessa pessoa. A ciência está bem avançada, né? A tecnologia em relação a isso. Hoje em dia nós temos vários recursos, tudo depende do que a pessoa está querendo fazer. E se está querendo fazer também, porque tem pessoas que elas não têm interesse, muitas vezes, né? Agora, quais são as deficiências e exageros mais comuns? A grande deficiência que nós temos hoje é da vitamina D e vitaminas A, principalmente a B12, muitas vezes porque a B12 são alimentos de origem animal, quando essas pessoas consomem, elas não conseguem absorver porque elas estão tomando os óis da vida, então ela não consegue, muitas vezes o médico prescreveu por um período e ela esquece de falar para o médico e vai tomando ad eterno. Come muito e começa a tomar os óis. Isso não consegue fazer uma absorção direito da B12 por uma questão do pH do estômago. A vitamina D, como ela é metabolizada no intestino, então se você toma sol, se bem que em algumas épocas do ano nós não conseguimos tomar o sol da forma adequada, mas lá no meu intestino também está faltando fibras para colonizar com uma flora intestinal adequada, eu não consigo absorver essa vitamina. Então, a vitamina D e a B12 são as que mais aparecem. E a B12 é carne animal? É carne mesmo? Carne, frango, queijo, peixe, ovo, derivados, você tem no ovo também, você tem várias fontes, né? Iogurte, já falei também que tem, mas é que depende do alimento e depende como está o pH do estômago. Às vezes também não pode colocar, trocar tudo, né? Hoje você vai, é engraçado que hoje você vai no supermercado, tem para qualquer tipo de pessoa, né? O que você precisar, mas a gente já começa... Não sei se isso é erro ou não. É melhor não tomar coisa com lactose. Então já tira a lactose, já tira isso. Eu comprei um pão que era zero tudo. Minha filha falou, tem alguma coisa boa nesse pão? Que era zero açúcar, zero lactose, zero não sei o quê. A gente vai para esse caminho ou pode comer normal? O pão sem lactose ou pão sem alguma coisa, na verdade, ele não vai ter aquele ativo na qual está escrito na embalagem. Mas ele é um produto industrializado, então assim, o pão sem glúten, o pão sem lactose, seja lá que for, de vez em quando você quer fazer um lanche na tua casa, você está com vontade de comer alguma coisa diferente, mas não é aquele alimento para você introduzir todos os dias, porque tirou o glúten, tirou a lactose, seja lá que foi retirado, mas alguma coisa no lugar tem que colocar para fazer aquele corpo, porque senão não vai fazer nada. Aí é que está o problema. E Rita, o que importa mais, o peso na balança ou o número do manequim? O que importa mais é a composição corporal. Eu posso ter duas pessoas pesando 70 quilos, só que uma pode ter uma concentração de massa magra adequada, que é interessante para você evitar até uma sarcopenia. O que é sarcopenia? É quando a pessoa tem uma formação de músculo muito pouca e aquela pessoa que ela tem uma gordura acentuada no corpo. Muitas vezes pode ser até uma pessoa magra, mas por exemplo uma mulher, você vai ver que a mulher, a faixa etária dela de gordura é de 20 a 30%. Essa mulher ela pode ter, por exemplo, 50% de gordura, ela pode ter 60 quilos, ela pode estar dentro do peso dela, mas quando você vai ver a composição de músculo, ela pode ter, por exemplo, 15 quilos, 20 quilos, então é uma pessoa que ela tem uma concentração de músculo, uma quantidade muito inferior. É aquela pessoa que às vezes você até vê na rua que ela acaba balançando porque ela não tem firmeza, ou aquela pessoa que ela vai andando, ela tem que segurar porque ela não consegue se sustentar. Então é muito importante não só ver o peso na balança, mas sim como que está essa estrutura, porque senão ela também vai ter uma osteoporose, uma osteopenia, porque ela não consegue fazer nem uma estrutura muscular, quanto menos uma estrutura óssea no corpo dela. Então, não fique só pensando no quanto você tem que pensar, mas desse corpo, como que está a distribuição? Isso é muito mais importante. Tem pessoas que fazem umas dietas radicais, perdem peso na balança, depois em determinado momento elas falam, eu não consigo mais perder peso. Por quê? Não foi feita essa avaliação. E aí o que acontece? Ela tem uma concentração grande de gordura, então a taxa do metabolismo que ela gastaria é muito alta, né? Então ela não consegue ali fazer um equilíbrio nutricional. O segredo é comer direito.
O segredo é comer direito, ter o bom senso. Comer comida de verdade, sem embalar. Isso, não ficar com culpas, mas você tem que saber, olha, hoje eu vou comer porque eu estou no aniversário, estou no casamento, mas não ficar, porque está tudo pago, eu vou comer até não aguentar mais. Tem que ter moderação. Rodízio moderação. É assim. Sempre moderação e o bom senso vai trazer saúde, vai trazer uma melhor expectativa de vida, vai contribuir de uma forma mais interessante para essa pessoa. Tá bom. Rita, muito obrigada, viu? Essa aula aqui pra gente. Muito obrigada, Imagina, obrigada pela presença aqui, viu? Obrigada. Obrigada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Cuidem-se e até o próximo programa, tá bom? Tchau, gente.